Olá, oitavo ano, tudo bem? Hoje vamos para a aula de número 7 de arte, nos aprofundar um pouco então num dos grandes nomes do pós-impressionismo, que foi o Paul Cézanne. Como objetivos, temos pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas, pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os no tempo e no espaço, e experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística. Então, o Paul Cézanne foi um pintor pós-impressionista francês, nasceu ali em 1839 e faleceu em outubro de 1906. Ele tinha aí uma personalidade bem complexa, então, com grandes momentos de depressão. Ele tinha aí essa vida também psicologicamente aí, né, conturbada. E ele era assim desesperado por ser aceito na elite artística de Paris. Então isso também o deixava muito frustrado, né? Porque ele demorou a chegar então a esses grandes nomes da arte. Então, ele tinha esse anseio tão grande por ser reconhecido ali no seu trabalho artístico, que isso acabava afetando ele de uma maneira muito negativa também. Ele tem aí como um grande enfoque então a pintura de naturezas mortas, tá? São as suas aí as grandes obras-primas, né? Quando se fala no Cézanne, nós lembramos assim de suas pinturas de natureza morta. E pintando esses objetos inanimados, então, como mesas, bandejas, jarras, frutas, né? Muitas frutas são representadas, então, pelo artista, utilizando esses seres inanimados, então, que com o tempo, essa pintura ela se tornou cada vez mais simplificada, a um ponto de ser quase, assim, reduzida a só formas geométricas, sendo quase cubistas. Mas ele consegue utilizar então esses efeitos de perspectiva, de profundidade, apenas usando a cor. Então ele aprimora essa técnica, né, do uso das cores, do sombreado, para trazer essa profundidade, essa perspectiva para sua pintura, sem necessariamente usar tanto do formato e tudo mais. Então ele acaba abstraindo cada vez mais, né, deixando simples ao extremo, né, representando em algumas pinturas tipo laranjas e maçãs só como círculos, e mesmo assim conseguindo essa representatividade, né? Então ele é pós-impressionista. Ele tem essa pegada aí do uso da iluminação, do uso das cores ali quando ele observa, voltada principalmente então para cenas montadas, né, de natureza morta, que são aqueles objetos inanimados. O Cézanne, então, ele levou, como eu falei, muito tempo, né, para ser reconhecido no mundo das artes, e isso deixou ele imensamente frustrado. E quase nada ele vendeu aí das suas pinturas em vida. A gente pode dizer até que o seu reconhecimento pleno só veio depois da sua morte. Isso aconteceu com grandes artistas, né? Não só com ele, mas imaginem, né, o tamanho da frustração que acontecia então também com esses artistas que trabalhavam assim incansavelmente a vida toda para não venderem nenhum quadro, às vezes um quadro apenas. Então, e esse reconhecimento vir só depois da sua morte, né? Claro, deixou um legado, mas o próprio artista não viveu aquilo, né? Essa repercussão toda. Então, como foi o caso do Cézanne. Essa pintura da Ponte Mansi, Mansi local, ela está então no Museu do Louvre, em Paris, e foi pintada ali entre 1882 e 85, e é uma das mais famosas paisagens, então, pintadas pelo Cézanne. Como eu disse, o enfoque maior, então, do seu trabalho era voltado à natureza morta, então ele pintou poucas paisagens, né? E essa é uma das mais famosas entre elas. A gente percebe, né, nessa pintura a importância que ele deu às formas geométricas, né? O volume, então, é produto de pinceladas finas, tons verdes e azuis, que indicam o jogo de luzes e sombras, né? O próprio reflexo ali que a gente vê da ponte do que seria um lago, um rio, né? Algo assim. O uso
dessas diferentes tonalidades para criar essa impressão de volume, essa intenção de profundidade na sua tela. Essa pintura também, As Castanheiras, de 1885, 86, ele representa então 9 troncos muito altos, então de castanheiras, com seus galhos todos entrelaçados ali uns nos outros, né, as castanheiras sem folhas, e cria ali um maravilhoso, né, entrelaçado desses galhos, então, através do qual, então, dá para ver parte de uma fazenda, então, que seria do Jas Boufan, que era uma propriedade da família do pintor. Uma casa sobre a colina, então, e a majestosa montanha azulada ao fundo. Olhem que o próprio uso da cor e da intensidade da cor, né? A gente percebe ao olhar essa pintura que a montanha está bem ao fundo, bem longe, só por ela estar mais apagada, mais discreta, esse tom azulado. Esse clareamento das cores conforme indica essa distância. É muito legal você observar quando você vai descer uma serra, por exemplo, né? Aqui é a Serra Dona Francisca, por exemplo. Quando você está no início, você observa aquela paisagem, quanto mais longe, quanto mais distante está determinada montanha, mais clarinha ela fica, até quase se fundir com a cor do céu. Então isso a gente consegue observar na natureza e é representada também pelos artistas para dar essa intenção de profundidade maior. Os jogadores de cartas, então, que está aqui ao lado, de 1892, é uma série de 5 quadros desse pintor, em que ele retrata, então, essas situações cotidianas, né? Como jogar cartas. Ao todo, são 5 quadros, então, e aqui temos essa imagem da 5ª versão do artista, que é uma das mais famosas dessa série, né? Assim como os impressionistas, então era comum essa repetição da mesma cena, né? Buscando outros efeitos ou outra variedade ali, diversidade de tons e cores. Aqui temos também um autorretrato com fundo rosa, né? Onde o artista pinta ele mesmo, de 1875. Observem, né, os tons da pele, as pinceladas ali grossas, né, mostrando esse efeito da luz e sombra, então, que o artista utiliza, e tanto no fundo rosa empregado também, né, a gente consegue perceber essa intenção ali pós-impressionista. Para criar as suas naturezas mortas, o Cézanne estudava atentamente a disposição dos objetos, tá? Então, assim, quando a gente olha a pintura, parece assim que, tá tudo ali largadinho, uma maçã caiu ali da tigela, né? Uma cena banal de uma cozinha, ou enfim, né? De algum lugar que estão essas frutas ali, mas não era bem assim. Ele arrumava e ajeitava tudo minuciosamente para então observar e pintar. Então elas parecem ali assim ao acaso, mas não, ele estudava muito e colocava tudo muito detalhadamente, tá? Como é o exemplo dessa pintura Maçãs e Laranjas, de 1899. Olhem que o uso das cores, né, essa delicadeza ao representar, dá um volume realmente, tanto para o tecido, essa toalha de mesa que está presente ali, a jarra, as frutas. Então, ele tem esse olhar muito dos claros e escuros, da incidência de luz, que vão dar esse volume, então, para essa natureza morta, para essas frutas, tanto o tecido, a jarra também, né, o cenário todo. Aqui temos outra pintura de natureza morta, Mesa da Cozinha, então de 1888, 1890. Também a gente, olhem que alguns elementos se repetem, né? Principalmente a toalha branca, esse tecido ali. Agora temos a cesta, uma jarra também, que por sinal também está nessa pintura anterior. As frutas agora não são só maçãs e laranjas, né? A gente vê uma variedade um pouco maior, então presente nessa mesa de cozinha. Esta se chama Natureza Morta com Pote de Gengibre, Açucareiro e Maçãs, de 1893, 94. Também, olhem que o tecido está também, as frutas, né? Esse jarro e tudo mais se repetem. Certa vez o artista afirmou o seguinte,
quero impressionar Paris com uma maçã. Então, olha só, né? Com essa frase, a gente já percebe essa visão que ele tinha da arte, né? O processo pelo qual ele criou, então, as suas obras-primas começava a partir da sensação da realidade, que, né, através, então, que ele conseguia com a cor e com as emoções, então, subjetivas, para chegar, então, nessa construção, né, da natureza morta. Então, ele investia muito nessa noção assim que ele não precisava fazer uma linda paisagem de Paris, sei lá, né? Vamos pensar dessa maneira que ele queria impressionar Paris com apenas uma maçã. Então, naquela ideia assim que mantendo essas pinturas, ele iria marcar o seu trabalho. Em vida quase não conseguiu ali, mas conseguiu sim, né? Depois aí do seu falecimento, deixar essa marca registrada com as suas maçãs. Então, realmente, ele impressionou Paris e o mundo com uma maçã. E outras frutas, claro, mas utilizando a natureza morta. Aqui temos chaleira e frutas. Para sua concepção, né, de natureza morta, esse pano branco está se repetindo de novo. E ele aparece muitas vezes nas suas pinturas e ele dá um certo ar solene à pintura. Então ele quer trazer assim um pouco mais de formalidade a essas pinturas quando ele insere essa toalha branca. Tanto também dá uma sensação muito maior de volume também, né? Que a gente percebe essas pregas no tecido. Aqui temos também Natureza Morta com Caveira, tá? Do Cézanne, de 1898. Olhem lá quem está no meio, o tecido, né? O pano branco, nós vemos algumas frutas também. E aqui, então, uma caveira também, né? Posta sobre a mesa. A maioria das suas pinturas também utiliza a mesa como base, né? E um exercício muito legal para a natureza morta é você observar, né, a fruteira da sua casa ou enfim aquela travessa onde são guardadas, né, geralmente as frutas ali, como elas se parecem, né? Tenta fazer um desenho, né, praticar esse olhar então sobre esses alimentos, essas frutas, a diferença das cores dela, o movimento que faz, né? Então, a gente observar uma maçã, por exemplo, né? Ela não é inteira de uma cor só ou inteira vermelha. Então, o artista traz isso muito bem, nesse emprego das cores nas suas pinturas e fica como uma sugestão, então, essa brincadeira de observar essas frutas, uma cesta de frutas ou, enfim, qualquer natureza morta, então, para praticar desenho e uso de cores e tudo mais. Muito bem, assim aprofundamos um pouco mais sobre o Paul Cézanne, um artista aí pós-impressionista, e nos vemos na próxima. Até mais!